Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Também digo para os que nos assistem, aleluia. Projeta para mim o Salmo 139:5. Quero falar para você sobre os dízimos e ofertas, algo precioso que o Senhor tem feito no nosso meio, amém? Estou vendo lá nos grupos, lá os irmãos falando assim: olha, agora entrei numa competição santa, porque agora eu quero ser o maior dizimista dessa igreja. Falei, amém, que haja muitos mesmo. Isso é bênção, isso é favor do Senhor, isso mostra o cuidado do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos, sobre aquilo que eles têm feito, sobre aquilo que eles têm investido. Eles têm visto a mão do Senhor, têm visto, e nós vemos na vida da igreja aquilo que o Senhor está fazendo, amém? Você faz parte disso. Olha só, Salmo 139, verso 5: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe as suas mãos. Quando você vai orar por alguém, o que você faz? Sobre ele, põe as suas mãos. Quando você vai abençoar os seus filhos, sobre ele, você põe as suas mãos. Esse é o princípio que o Senhor nos ensinou, que sobre mim e sobre você, ele põe as suas mãos. As mãos de bênção do Senhor estão sobre você, amém? Isso mostra o cuidado do Senhor. Salmo 139 fala do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, e o cuidado do Senhor expande para todas as áreas, todas. É o seu casamento? As mãos do Senhor estão sobre você. É sobre as finanças? As mãos do Senhor estão sobre você. E o Senhor nos ensinou isso como princípio. Qual é o princípio em relação a isso, pastor? Referente ao meu dízimo e à minha oferta. Primeira coisa, o sentido de prosperar e de abençoar é ter o cuidado com a noiva. O Anderson falou isso semana passada. Repita comigo: eu tenho o cuidado com a noiva. Como que você cuida da noiva, propriamente dito? Como que você faz isso na prática? Quando eu dou os meus dízimos e as minhas ofertas, quando eu tenho o cuidado de zelar por aquilo que o Senhor zelou. Eu abençoo a noiva, que é a igreja, quando eu coloco os meus dízimos e as minhas ofertas diante do Senhor, amém? Você entende isso? Isso fala de um coração próspero, isso fala de um coração que entendeu o propósito, porque a fidelidade nos dízimos e nas ofertas é a demonstração do cuidado com a noiva, amém? Isso fala da bênção, isso fala da proteção. Você protege a noiva quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta. Se você não é um dizimista, eu te desafio, seja um dizimista, seja um ofertante, coloque isso diante do Senhor, e você verá a mão do Senhor sobre você, amém? Repita comigo assim: Deus tem me prosperado para cuidar da noiva e para expandir o reino. Você sabe que o seu dízimo e a sua oferta, elas têm influência direta na expansão do reino. Você sabia disso? Olha que coisa preciosa, que algo maravilhoso naquilo que o Senhor nos deixou. Para a expansão do reino, a influência do meu dízimo e da minha oferta, elas são vitais. Por isso que eu não posso levar esse momento, ou achar que é pouco que eu estou fazendo. Não, aquilo que eu coloco nas mãos do Senhor é muito, porque o Senhor multiplica tudo aquilo que eu coloco nas mãos dele. Isso fala da expansão do reino, isso fala de eu acreditar que o Senhor tem algo para mim, fala da prosperidade em Deus que eu tenho. Então, uma das chaves para que você possa viver uma vida próspera, a prosperidade do Senhor, tenha cuidado com a noiva, e entenda que o seu dízimo e a sua oferta têm um propósito, o propósito de cuidar da noiva e expandir o reino, amém? Você crê nisso? Isso fala do favor do Senhor sobre nós, o cuidado do Senhor sobre nós, amém? Queria chamar a Heloísa, ela quer dar um testemunho daquilo que o Senhor tem feito na vida dela, e como expressão de adoração daquilo que o Senhor tem feito, ela vai testemunhar. E a pastor nos ensinou isso, a palavra nos ensina isso. Quando alguém vem e testemunha daquilo que o Senhor tem feito, é porque o Senhor quer fazer de novo, amém? Aleluia.
Graça e paz, irmãos. Fui eu que pedi para dar a palavra da oferta, porque esse testemunho é muito maravilhoso. Se eu fosse você, eu até gravava. Aleluia. Aleluia. Eu conheci a igreja no ano de 2000 e muito rápido eu me adaptei. Eu gostava das coisas da igreja. Eu queria seguir todos os princípios, mas eu não queria dar o dízimo. Dar dinheiro para o pastor? O pastor tem um bom carro, o pastor está bem, eu não vou dar o dízimo. E nós vivíamos muito mal, não como era hoje. A gente tinha que contar as moedinhas para ir para a igreja. Às vezes nós vinha para a igreja e depois nós tínhamos uma carona para voltar. Eu e a Gabriela, ela sempre comigo, e nós contando as moedas para ir para a igreja. Põe Malaquias 3:10 para mim. Um dia, aquela palavra assim caiu no meu coração, né? Que eles leram, estavam falando sobre Malaquias 3:10. Principalmente aquela parte ali que diz: se eu não vos abrir as janelas do céu, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Eu fiquei pensando nessa janela do céu, eu fiquei pensando, ela ficou me cozinhando aqui dentro, e aquele dia eu resolvi no domingo dar o dízimo. Então, a gente, na hora de dar o dízimo, né, a gente fica, dou, não dou. Mas aquele dia eu resolvi, eu vou dar. O meu dinheiro era muito curto. E faltava, às vezes, para pagar a conta de luz, faltava para o gás. Tudo era uma dificuldade. E eu dei o dízimo naquele domingo. Quando foi na segunda-feira, eu comprei 700 gramas de carne e fiz uma carne de panela para mim, para a Gabriela e para o Leonardo, meu filho. Então, nós almoçamos aquela carne, nós jantamos aquela carne. No outro dia, sobrou aquela carne, 700 gramas. Sobrou aquela carne e nós comemos no meio-dia aquela carne. E de noite também nós comemos aquela carne. Quando foi na quarta-feira, o meu filho olhou para dentro da panela e disse assim: mãe, parece que essa carne dá cria. E eu digo: nossa, eu disse, o dízimo. Então nós comemos aquela última vez ali aquela carne, e a carne não deu mais cria. Mas eu notei que o meu gás, ele durava muito mais. Eu notei que as coisas foram melhorando, né? E eu disse assim: nunca mais eu vou deixar de dar o dízimo. Aí nesse período, irmãos, tem uma sequência de pequenas coisas que Deus fez. Mas uma que me chama a atenção foi que no ano de 2006, mais ou menos, eu tinha um monte de conta para pagar, o meu cartão, e dava direitinho assim R$2.000. E eu não tinha o dinheiro para pagar, então eu relacionei num papel assim, relacionei tudo no papel, levantei para cima e disse: ó Jesus, eu não tenho dinheiro para pagar essas contas, tu sabes, o mês que vem vou ter que pagar juro. No outro dia, uma cliente bateu na minha porta e disse assim: ó, vim te trazer esse cheque. Vocês prestem atenção, porque o nome dela é Sara. Aí a Sara disse assim: vim te trazer esse cheque. Eu digo: o que houve? Tu não está me devendo nada. Era mês de agosto. Ela disse: eu quero adiantar esse dinheiro para as mercadorias que eu vou te comprar em outubro. Eu digo, abri, era um cheque de R$2.000, redondinha. E eu disse: Jesus, por que o senhor não assinou o cheque? Por que o senhor não assinou? Por que foi ela? Então, agora eu vou pular alguns anos, que tem muitas coisas que aconteceram. E eu venho para a pandemia. Os irmãos sabem que eu trabalho com festas, fantasias, e nós chegamos em março de 2020 com esse fechamento do comércio, e a parte mais prejudicada foi das festas.
Eu lembro do dia que mandaram fechar a loja, eu não tinha muito dinheiro na conta, o pouquinho que eu tinha, eu dei para os funcionários e digo, olha, vocês saem e vão comprar comida. Eu pensei que esse negócio ia durar uns 3 meses, mas se foi 1 ano e meio. 1 ano e meio de aluguel correndo, a vida da gente, né, como todo mundo sabe, faltando comida, faltando recursos. Eu cheguei a ficar com 4 aluguéis atrasados. E, por vezes, eu chorei, muitas vezes, lá dentro, porque não tinha o que fazer. Aí as coisas começaram a se abrir, começaram lentamente a melhorar. E nós começamos a vender um pouco mais. Mas estava se aproximando um evento que para nós é Natal, para o pessoal de festa, que é o mês de outubro. E se aproximando do evento, eu não tinha dinheiro para investir, para comprar a mercadoria. Eu fui no meu gerente, digo, tem um Pronamp aí, é para as empresas que estão quebradas, o senhor me consegue esse dinheiro, porque eu estou há 18 anos aí nesse banco. E ele disse que ia ver, mas ele não via nada. Eu descobri que o gerente, ele pegava o dinheiro do Pronamp e usava para captar novos clientes, oferecendo aquela ajuda ali, né? Então, eu fiquei sem recursos. E um dia, eu estava passando da minha cozinha para a sala, e ele disse assim, não é ele que vai te dar, sou eu. Eu digo, nossa, o senhor vai me dar, o senhor vai me conseguir o dinheiro, eu vou conseguir. E então, eu fiquei muito alegre, porque ele falou que era com ele, e fomos seguindo, vendendo pouco e fazendo mais um pouco, mas eu via que não ia dar para o evento. Para o evento, eu tenho clientes de todo o interior que eles descem para repor as suas lojas, e eles estavam contactando e eu estava vendo que não ia dar. Às vésperas do evento, eu perdi uma pessoa que era muito chave para mim, é o meu braço direito, e aquela pessoa teve que se afastar, e então eu fiquei sozinha. Chegando mais perto, então eu tinha que cortar, eu tinha que atender, eu tinha que comprar, eu tinha que vender. Eu estava cansada, doía minhas costas, doía meus braços. E um dia eu cheguei em casa e disse para minha filha, chegou, não dá mais, eu não preciso disso, eu estou velha, agora vou trabalhar que nem um cavalo agora depois de velha, não quero mais, não vou mais. Ela estava sentada assim com o bebê e ela disse, eu vou, amanhã eu vou contigo. Eu disse assim, com 2 crianças? Eu vou contigo. A autoridade na voz dela era tanta que eu senti naquela hora como Moisés, quando Arão levantou o primeiro braço dele. E eu me senti ali, que Arão estava levantando meu braço. Ela no outro dia fez alguns contatos e ela conseguiu falar com uma ex-cortadora nossa. E quando ela ligou, a menina disse assim, estou louca para ir trabalhar? Não estou indo amanhã. Aquela cortadora, quando chegou naquele dia e subiu a escada, quando ela subiu a escada, eu vi que tinha algo diferente nela. Ali, ela não falava uma palavra, e ela saiu cortando. Em poucas horas, nós estávamos com mais de 1000 peças cortadas. Aleluia. Eu disse uma hora para ela, por que tu não fala? Ela disse, porque eu não quero perder um segundo. Eu sei quem é que estava dirigindo ali as mãos dela, e quanto ela voava naquela mesa. Então ali eu senti que alguém estava levantando o meu segundo braço. Agora era a hora de eu orar. Agora eu tinha que orar com os 2 braços para cima, e Deus fazendo o que tinha que ter feito. Às vezes a gente tem a síndrome de Sara e a gente quer dar uma andadinha para o milagre. Eu fui lá e querendo que o gerente arrumasse o dinheiro, porque o nosso evangelho é muito raso, e nós achamos que podemos dar um empurrãozinho no milagre. Nós não precisamos dar um empurrão no milagre. Deus sabe o que faz.
Ali nós estava eu e a Gabriela numa luta com os meninos. Bota o menino para mudar, bota o menino para comer. Chega o cliente, chega outro, e assim nós estávamos. Dá um menino aqui, dá um menino cá. E assim nós estávamos numa luta que agora era a luta da vitória. Amém? Assim começaram a chegar os clientes do interior. E alguns clientes, vendo que pouca mercadoria tinham, eles davam braçadas nas prateleiras. As prateleiras eram limpas por braçada. E eles se socavam nos cantos, querendo que ninguém tirasse aquela mercadoria, com medo que houvesse uma luta. E nós começamos a ficar com aquele pouco que a gente tinha produzido, as prateleiras começaram a ficar vazias. E aí eu descia e eu dizia assim, eu fazia assim para a Gabriela, e ela dizia assim: Ori Mikanda, Suri Mikanda. O cliente saía, ela cantava e eu falava em línguas, porque não tinha mais nada para ser feito. Não, a costureira, uma costureira que eu contava, o marido dela deu diabetes. Ela estava com 150 peças lá que ela não pôde fazer. A outra costureira que eu contava, a sogra ficou doente e ela pensava que ia poder fazer as fantasias, não fez. Aí assim, com 2 ou 3, nós conseguimos fazer algumas peças e o pouco que foi feito saiu nos primeiros dias. E eu fazia assim para ela e ela fazia assim. Oh, irmão, coisa boa que ela estava ligada, né? O meu Arão estava ligado com o céu. E assim nós fomos indo. E aconteceu uma coisa surpreendente. Porque agora o Senhor queria assinar. Ele queria assinar o milagre. A Sara entrou pela porta e disse assim, com uma quantidade generosa de dinheiro: olha, eu vim aqui garantir os meus produtos. Quando eu toquei naquele dinheiro, eu me lembrei do cheque. A mesma menina que me deu o cheque de 2.000, agora eu digo para dizer que era ele, irmãos. Ele estava dizendo que era ele. Ele estava dizendo que era ele que estava naquele negócio. E assim, com as prateleiras vazias, foram compradas 200 sacolas de 100 litros. E todos os dias saíam várias sacolas de 100 litros cheias, clientes comprando, números no faturamento que eu nunca tinha visto. E os clientes saíam, e eles saíam com as coisas e eu olhava e as prateleiras vazias. Se chegava alguma mercadoria, eu tinha que esconder lá em cima, porque todo mundo queria tudo. Eu não sabia, então eu tinha que dividir um pouquinho para cada um. E os meninos no colo, e os meninos chorando, e os meninos brincando. E quando saíam as pessoas e nós glorificando, Orimicanda, Surimicanda, aleluia, canta aí, aleluia, nós vamos indo. O faturamento que deu, chegou muito perto do faturamento de 2019. Se tu multiplica as mercadorias que foram feitas, os números não batem. Os números não batem. Era uma coisa fora do normal. Havia uma energia, havia uma harmonia, havia uma brisa espiritual. E os clientes saíam com as sacolas cheias, porque não depende de nós, não depende de nós. A guerra era dele, a peleja era dele, foi por ele, né? E por mais que eu queira fazer alguma coisa do natural naqueles números ali, nada bate. Às vezes o milagre estava vindo, o Senhor estava avisando, e eu achei que o dinheiro vinha do gerente, mas não depende de nós. É Ele que faz, como Ele quer, como Ele pensa. Coloca aquelas fotos para mim ali, mano. Aleluia. Aqui o meu Arão, ó.
com o bebê no colo, preparando o vestido, o pedido do cliente. Ali ela tentando ajustar os meninos, porque todos nós temos os momentos que a gente dá uma decaída, e nós precisamos de um Arão. Meu Arão aí foi a minha filha. Você também pode ser o Arão do seu marido, se ele está caído. Você, marido, pode ser o Arão da sua mulher, porque nós, uns com os outros, nos envolvemos uns com os outros, é que nós conseguimos, irmãos, vencer, na verdade, as coisas de Deus. Irmãos, na pandemia, fora da pandemia, eu sempre dei o dízimo. Eu não acredito no milagre financeiro sem o dízimo. E eu vou dizer mais para vocês. Eu gosto de dar envelope gordinho. E eu, se fosse vocês, também fazia voto de dar envelope gordinho. Aleluia. Tu dá o envelope gordinho para Jesus e faz assim, ó. Porque é só assim, irmãos. É assim que Ele abre as janelas do céu. E pode abrir para vocês também, amém? Aleluia. Aleluia. Isso é precioso demais, amém? Amém. As mãos do Amém. Senhor Amém, estão estendidas sobre nós. Aleluia. Amém. Fica de pé. Em nome de Jesus. Nós temos aqui os nossos gasofilaços. Se você Som. também precisa Amém. fazer um Pix, amém? Está aqui, tesouraria@videirapoa.com.br. Mas não deixe de investir no reino do Senhor. Enquanto nós cantamos, você Amém. pode trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Olho para o alto. Olho para o alto. Sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto. Sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto. Sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto. Sei que não demora, o meu socorro vem. Aleluia. Glórias a Deus. Estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos. Amém. Pai, em nome de Jesus, Nome de Jesus. nós te agradecemos, ó Senhor, pela vida dos nossos irmãos, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem dado coração generoso, ó Pai, e o Senhor transbordará os celeiros, ó Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado por nós, ó Deus, e está com as mãos estendidas sobre nós. Nós te agradecemos, Aleluia. em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. E amém. Amém. Obrigado, equipe. Louvado seja Deus. Pode se sentar. A Heloísa me disse, pastor, eu vou tirar a oferta. Queria pregar, tirar a oferta e o dízimo. Eu achei que era um testemunho, mas ela prega, ela é uma pregadora. Amém. Foi uma bênção ouvi-la. Está gravado no YouTube. Amém. Você pode ir assistir isso e passar para as pessoas também. Eu louvo a Deus pela Heloísa e pela casa dela. Quero testemunhar também que ela, sem saber, tem sido para nós um lenitivo. Paulo, muitos deixaram Paulo, mas algumas pessoas, ele diz assim, esses são meu lenitivo. Lenitivo é aqueles que aliviam a sua dor. Aqueles que aliviam a sua dor. Ela tinha muitos motivos para sair da igreja, devido a tantas coisas que aconteceram, mas ela foi
um instrumento de Deus de motivação para mim. Eu nunca falei isso para ela, mas quero deixar gravado isso. Para mim, para a Rosana, de firmeza, estou aqui com vocês, vamos embora. E nunca nos deixou mesmo, sempre firme. Eu orei muito, vi a situação dela, essa pandemia pegou de cheio o comércio, mas Deus a honrou e a honrará. Eu declaro em nome de Jesus que ela vai dar muitos dízimos gordos, como ela falou. Amém? Mas é uma alegria poder tê-los, a casa dela conosco aqui. Louvado seja Deus por isso, amém? Amém. Eu vou dar uma palavra, amém? Vocês já receberam e foram alimentados com uma palavra, um testemunho tão lindo e poderoso. Eu louvo a Deus por isso. Mas hoje eu gostaria de falar rapidamente com vocês sobre 2 verdades bíblicas que eu chamei flechas da vitória. Flechas da vitória. Esse texto está numa história de Israel e eu quero lançar aqui 2 princípios. 2 princípios. O primeiro é: antes de Deus te promover, Ele te testa. Ouviu? Antes de Deus te promover, Ele te testa. Todo teste de Deus não é para destruir você, é para promover você ou para confirmar a sua posição. Quando você não é capaz de discernir o teste, você bomba na prova. Prova com consulta é fácil, concorda comigo? Eu dou muitas provas com consulta. E falo, não, consulte, faça grupo, faça cola, faça tudo. As minhas provas eu dou com consulta. Provas com consulta, normalmente você fica mais tranquilo, porque você sabe que é uma prova. Mas quando você não sabe que é uma prova, aí é mais sutil. E eu quero dizer para você, quero te mostrar que Deus prova os corações. Que Deus pesa o nosso espírito. E a nossa vida é de glória em glória, de progresso em progresso. Você crê nisso? Mas antes de cada degrau, acredite, existem testes. Deus quer promover você, mas antes de promover você, existe um teste. Muitas pessoas não entendem isso e elas se desviam do propósito. Elas estão debaixo, às vezes, de tantas tribulações e elas não sabem que essas grandes tribulações são o instrumento de Deus para o peso de glória que está vindo na sua vida. Você nem experimentou o que Deus tem e nem imagina o que Ele tem. A Bíblia diz que Ele é poderoso para te dar muito mais abundantemente além daquilo que você pensa ou pede, segundo o seu poder que em nós opera. Amém? Então você precisa ter o espírito de sabedoria e revelação, discernimento para entender que existem testes, às vezes tão sutis na nossa história. E se você simplesmente permanece firme, você vai vencê-los. E já te dizendo a segunda coisa que eu quero te falar, isso está conectado ao nosso desejo por essa conferência também, o que te faz vencer um teste, uma das coisas, eu creio que a principal é o desejo. É não abrir mão daquilo que você sabe que Deus tem para você. Quando você sabe o que você é em Jesus e o que Ele te chamou, o seu destino, você enxerga isso no Espírito, porque o Espírito te deu sonhos e visões. Essa é a força que te mantém firme quando você não entende nada, quando as adversidades batem, você vai se sentir muitas vezes confrontado. Deus vai te conectar a Arãos e Uz na sua vida, como foi falado aqui. Ele vai fazer de tudo, mas se você fica firme, Deus vai promover você, amém? Bem, quero te mostrar isso então na história de Eliseu e Jeoás. Vamos lá, fica comigo, 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Você vai seguindo aí, eu vou ler até o verso 20, e então vou ler aqui para dar velocidade. Então Eliseu, padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Verso 15. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu, disse o Senhor: e ele abriu, disse mais Eliseu: atira.
e ele atirou, prosseguiu. Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Verso 18, disse ainda, toma as flechas, ele as tomou, então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, ele atirou 3 vezes e cessou. Verso 19, então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. É a minha indignação, ok? Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. 20, morreu Eliseu e o sepultaram. Acabou a unção. Acabou a possibilidade de uma vitória. Aqui, um dos maiores homens de Deus, Eliseu. Quem foi Eliseu? Eliseu foi o sucessor de Elias. Amém? E a vida de Eliseu foi um verdadeiro teste. Eliseu a Bíblia diz que ele deitava água nas mãos do profeta. Era um discípulo de Elias. Um dos maiores exemplos de discipulado, Elias e Eliseu. E existem 4 testes básicos na vida de Elias, bem conhecidos, e eu quero mostrar um 5º para você. Assim como Eliseu, para cumprir o ministério profético, foi provado e testado em 4 estágios, e mais um muito sutil, assim ele colocou esse rei debaixo de um teste. Só que esse rei não sabia. Por quê? Porque quando Deus te dá um teste, e normalmente ele não conta que é um teste, porque se ele contar, é prova com consulta, fica fácil, ok? Mas Deus já vê o fim, e Ele sabe como você pode chegar no fim. Ele sabe todos os percalços do caminho, Ele sabe todos os atalhos, todas as ciladas, Ele já vê o fim desde o começo, diz a Bíblia. Ele começa a história no último capítulo, amém? Então todas as coisas já estão traçadas e prontas por Deus. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Então, quando existe um teste, é que Deus quer te promover ou confirmar a sua posição. E esse rei não percebeu que era um teste. Ele não percebeu que aquelas flechas eram flechas da vitória do Senhor. Que se ele tivesse de fato lançado todas as flechas, todos os seus problemas teriam sido eliminados. Amém? Compreende a linguagem? Os sírios eram o inimigo de Israel, pilhavam as colheitas, oprimiam Israel. Aquele rei, o líder representa o povo. Amém? Muitos líderes, quando falham, não sabem que o povo sofre. Quando o líder, ele teme a Deus e ele representa realmente a sua posição, todo o povo é abençoado. A bênção sempre vem de cima. Deus obedece uma ordem, amém? E esse rei representava Israel. E ali naquele quarto, num ambiente de unção, diante de um homem que tinha unção dobrada do maior profeta de Israel, Elias, que apareceu no Monte da Transfiguração e voltará no Apocalipse, a Bíblia então diz que ele liberou a flecha e falou, esta flecha é a flecha da vitória do Senhor. Ora, se você tivesse uma aljava de flechas, normalmente 6, 7, e você sabe, você crê na palavra profética liberada pelo homem de Deus, na palavra de Deus, que essa é uma flecha de vitória contra todos os seus problemas. Que problemas? Talvez seu problema de casamento, que não resolve. Seu casamento já é um conformismo, e vira e mexe você pensa em acabar com ele. Talvez você pense em um relacionamento extraconjugal, alguma coisa para dinamizar a sua vida. Não, você tem uma flecha da vitória dada pelo Senhor. Mas aquele rei não lançou. Quando ele lançou 3, a expressão que indignou o profeta é que ele não teve paixão. Amém? Ele não teve zelo pelas coisas de Deus. E certamente ele não acreditou na palavra, mas paixão, zelo, intensidade no seu coração é o que te leva a ser aprovado nos testes. Quando você diz assim, eu não abrirei mão do meu chamado,
eu não arredarei os meus pés, eu não te deixarei, como disse o profeta, ó Jerusalém, até que Deus te estabeleça por objeto de louvor sobre a terra. Essa atitude te faz vencer os testes. Amém? Amém? Porque existem testes de honra, existem testes de submissão, existem diversos testes. Antes de Deus te promover, Ele vai colocar um teste. Amém? Se você souber disso, fique firme, porque é assim que opera as promoções de Deus. Amém? Deus só poderá te dar as grandes coisas que estão vindo quando você sai da imaturidade, da infantilidade da carne, para poder suportar o peso da glória, a influência que você vai ter, a sua palavra terá e o seu ministério terá. Deus não te dá mais do que você pode suportar, está escrito isso. Amém? Porque até algo que aparentemente para você é bom, pode ser algo que desvie você do propósito de Deus. Mas existem testes. Deus te dá pessoas como testes. Seus líderes são testes para você. Ouviu? Você fala, não, eu amo as pessoas. Eu conheci uma pessoa que ela gostava de dizer assim: eu tenho o dom do amor. O dom do amor. O amor não é um dom, mas ela dizia que tinha. Eu tenho o dom do amor. Um dia eu vi ela tratando um empregado. Eu falei, uau, isso é o dom do amor? Não parece com o que está escrito na Bíblia. Não parece com o que está escrito na Bíblia. Então Deus te coloca em testes só para você aprender, para você descobrir a verdadeira intenção que está dentro de você. Amém? Você compreende isso? Bem, mais uma vez, se você tivesse uma aljava cheia e cada uma dessas flechas eliminaria uma fase ou um inimigo da sua vida, o que você faria? Por que meia vitória? Por que eliminar alguns inimigos? Por que viver uma vida sem plenitude? Por que viver um casamento mais ou menos? Vamos viver, afinal nós somos cristãos. Não deu certo, mas vamos suportar. Não, Deus não quer uma vida medíocre, média. Deus quer te dar uma vida sobreexcelente. Amém? Você entende isso? Bem, mas é o ardor, é o zelo que te faz vencer os testes. Amém? Muitos testes existem na Bíblia. Saul foi reprovado porque não percebeu o teste. Ele tinha que esperar o profeta Samuel, e no último dia, no 7º dia, ele não suportou mais, sacrificou o animal e o profeta chegou. E o profeta Samuel disse: hoje Deus rasgou o reino de você. Hoje, acabou. Algo simples, não? Não parece ser simples? Pequenas ordens, pequenas instruções. Davi recebe uma instrução do seu pai tão pequena: vai levar o lanche, vai falar com seus irmãos. E naquele momento que ele chega no acampamento, sai Golias, o filisteu, e a história de Davi foi completamente mudada. Amém? Você, quando tem a graça de perceber as sutilezas dos testes, aleluia, Deus promove você. Deus promove você. A Bíblia diz: mulher, submeta-se ao seu marido como ao Senhor. Isso é um teste para você, não é? É. Mas não dá, olha ele como ele é. Bem, quantas vezes você quer fazer a repetência? Deus não pula lições. Deus não promove sem ser aprovado. Deus não aprova se você não fizer o teste e responder com o Espírito de Cristo. Amém? Você compreende isso? Marido, ame a sua esposa como a igreja, como Jesus se deu à igreja. É o outro lado, certo? Ame, dê a ela o seu tempo. Não vá para o futebol, não fique no jogo. Não, dê a ela prioridade, porque a Bíblia diz que ela é a pérola de maior valor na sua vida. Marido, entregue-se a ela. Deixe a sua agenda para a agenda dela. Aí você fala: meu casamento não melhora nunca. Um teste. Testes, acredite, você vence o testes quando você vê o destino e fala: é isso que eu quero. Eu não abro mão da visão profética que Deus me deu. Amém? Bem, porque isso tem a ver com a nossa conferência, porque nós queremos o rio. Amém? E não vamos abrir mão disso. Nós queremos o mover genuíno do Espírito Santo em nossa geração, que trarão todos os recursos para tudo que Deus tem para nós. De vidas, de pessoas, de dinheiro, seja o que for. Você pode crer nisso? Diga amém. Bem, a unção que Eliseu, este homem era experimentado nos testes, recebeu,
ele recebeu debaixo de 5 testes. E eu vou explicar o teste para você. Primeiro teste de Eliseu. Eliseu ficou sabendo, assim como Elias e os profetas, que tinha uma escola de profetas, que Elias seria arrebatado. Elias não viu a morte. O primeiro arrebatamento ali, né? O primeiro foi Enoque, depois Elias. Elias foi arrebatado também. Então ele foi arrebatado. E os profetas chegaram para Eliseu e falaram: você sabe que logo mais Deus vai arrebatar o seu Senhor e você vai ficar sem ele. E Eliseu colou em Elias. Elias então, como homem de Deus, disse assim: eu vou a Gilgal, fica aqui, resolve essas questões, que eu vou até Gilgal e eu volto. Eliseu falou: nem morto, eu não te deixo. E foram até Gilgal. Bem, Gilgal representa para nós circuncisão da carne. Eu não vou falar desses testes, é um teste da carne. Você vai ser testado por isso, sempre, amém? Vai ter que aprender a vencer a carne em Cristo Jesus, claro. Bem, aí em Gilgal eles fizeram o que tinham que fazer. Elias disse assim: vamos para Jericó. Não disse vamos, disse perdão, eu vou para Jericó. E fica aí você. Ele falou: nem morto. Esse nem morto é a minha palavra, tá? Contextualizado no nosso presente. Não te deixo jamais. E aí foi para Jericó. Jericó representa também vitória sobre o mundo. Bem, lá em Jericó Elias falou: agora eu vou para Betel. Fica você aqui. Ele falou: não fico, eu vou com você. Foram para Betel. E lá em Betel Elias disse assim: agora nós vamos cruzar o Jordão, o rio. Amém? Eu já quero conectar. Terça-feira nós vamos cruzar o rio. Você sabe o que simboliza cruzar o rio Jordão? Cruzar o rio Jordão é onde vai ocorrer uma manifestação poderosa. É um teste também. E é isso que eu quero dizer para você. Você tem que ter uma expectativa certa e um desejo profundo para aquilo que nós queremos de Deus. Amém? Você não pode vulgarizar o sagrado. Não pode ser um Esaú que profanou o direito de ser primeiro. Não pode barganhar no templo. Segura aí, amém? Eu vou te explicar essas coisas. Bem, quando eles cruzaram o rio Jordão, o rio, aleluia, nós vamos cruzar o rio, e esse rio vai, aleluia, acender em nós uma chama. A Bíblia diz que estavam andando os dois juntos. Talvez seja melhor eu ler alguma passagem para você. Mas antes, nesse momento, a Bíblia diz que Elias disse assim, diz para ele: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Dura coisa, amém? Porque quem unge é Deus, amém? Mas Elias era tão homem de Deus que ele disse o seguinte: todavia, se me vires, se você me vir, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, presta atenção, imagina, os dois andando, conversando. Olha o que a Bíblia diz: eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou. Então eles estavam andando juntos, e de repente entra um carro de fogo. Eles ouviram talvez um barulho, a Bíblia não descreve. Blá, blá, olharam um carro de fogo. Mas você já viu um carro de fogo, um cavalo de fogo? Algo impressionante, concorda comigo, hein? O separou. Então o carro passou, Elias foi para lá e Eliseu para cá. Se você visse um carro de fogo vindo, uma visão espetacular do céu, algo inédito que mudou ali o ambiente, que energizou de unção aquele ambiente, que era um carro do céu, aleluia, amém? A Bíblia diz que o carro, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, esse foi o último teste de Eliseu, para ter porção dobrada. Aí, olha para cá. Se você estivesse nessa cena, imagina a cena, amém? Nós precisamos criar a cena dentro de nós. Eu acho que muitas pessoas, talvez eu, ficaria: uau, carro de fogo, e o profeta subindo. Um carro de fogo, meu Deus, um carro de fogo. Que grande teste sutil. Deus revelou algo da sua glória, mas o propósito para Elias, o teste de Elias para ter unção dobrada, era ver o profeta subindo e não o carro de fogo. Você entendeu isso? Você entendeu isso?
E esse é um teste sutil. Porque se ele ficasse observando o carro de fogo, muitos pensam que Elias subiu no carro de fogo, mas ele não subiu no carro de fogo, ele subiu num redemoinho. Ele subiu num redemoinho. E em vez de Eliseu desviar os seus olhos do homem de Deus, o profeta, e ficar nos carros de fogo, ele disse: eu não estou preocupado com isso. Eu quero ver o meu destino profético. Este é o meu destino. Eu não abro a mão disso. E o manto caiu. E ele pegou o manto de Elias. Amém? 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 Foco, determinação, desejo. Muitas pessoas se distraem, às vezes, por outras notícias, por querer uma novidade, por querer algo espetacular, mas elas estão próximas a receber aquilo que elas pediram, aquilo que elas desejam. Mas é um teste. Não é um teste incrível? Não é um teste, vamos ver, quem originou esse teste? Deus. Não é um teste incrível quando algo genuíno de Deus, palavra de Deus, mover de Deus, é um teste. Um teste. O carro não era do inferno, era de Deus, dos céus. Em vez dele se desviar do propósito, ele permaneceu firme até o fim e recebeu unção dobrada. Amém? Teste. Eliseu teve um discípulo chamado Geazi, um jovem, tinha tudo para ser um homem com unção dobrada da dobrada. Ele podia, amém? Ele podia ter aprendido com o profeta, mas ele foi reprovado num teste. O homem que teve, excetuando-se Jesus, mais unção na terra foi Eliseu. A Bíblia diz que quando, numa guerra, pegaram um morto e não tinha onde enterrar, jogaram, ele bateu nos ossos de Eliseu. E o morto ressuscitou. O morto ressuscitou. Por quê? Porque a unção permaneceu nos ossos. Ossos significa algo indestrutível na Bíblia. Amém? Bem, é fato que a morte foi vencida por causa de uma unção. Amém? Havia muita unção sobre ele. Aquele jovem foi testado. Bem curtamente, eu vou lembrar você da história. Naamã, o sírio, capitão, um homem famoso, veio com uma grande comitiva, cheio de ouro e prata, até Samaria, onde estava o profeta Eliseu. Foi anunciado pelo profeta que esse grande capitão general do império assírio estava ali. E Eliseu nem saiu de casa, disse para o menino: manda ele se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou indignado, furioso. Ele devia ter saído, ele não sabe quem eu sou, posso destruir tudo isso aqui. E ele ficou indignado, pegou o cavalo e ia embora. Os soldados, os que estavam com ele, convenceram-no: se o profeta tivesse te pedido algo tão difícil, você não faria? Você não exercitaria uma coisa muito difícil? Mergulha nesse rio. E ele falou: podia mergulhar nos outros. Ele fica irado, mas cede ao conselho dos seus. E aí, na 7ª vez, ele sai do rio como curado, como pele de bebê, diz a Bíblia. Era a sua pele, completamente curado. Ele reconhece a Deus como o único Deus. E ele vai até o profeta e diz assim: por favor, aceita essa oferta. Aceita esse dízimo. Aceita. Eu creio que um maior teste na nossa vida, um dos maiores testes, ministerialmente, profissionalmente, seja o que for, vai envolver o dinheiro. Esse foi um teste específico sobre isso. Geazi estava ali, ele viu todo o cenário. Eliseu disse: não. O Naamã insistiu: por favor, recebe. Eu só quero demonstrar minha gratidão. Por favor, fica com esse ouro. Ele falou: nada. E foi embora. Aí o menino corre atrás de Naamã e diz: escuta, meu senhor pensou bem. E ele falou que ele vai aceitar uma oferta. Naamã falou: mas claro, leva o que você quiser. Quando o menino volta, guarda as coisas na sua tenda, o profeta diz: não estava eu em espírito com você? E ali ele foi reprovado no teste. A lepra de Naamã ficou até sobre ele. Um teste. Ouviram? Existe teste. Davi foi ungido rei. Não foi? Foi. 13 anos ele ficou debaixo de teste. Ele sabia que ele era ungido. Ele sabia que o lugar dele era o trono. Por 2 vezes, durante no mínimo 10 testes que Davi enfrentou,
ele teve a chance de eliminar o inimigo perseguidor Saul, e ele não fez. Ele disse: longe de mim tocar no ungido de Deus, longe de mim, Deus me livre disso. E Deus, depois de todo o teste, o promoveu. Então o tempo de deserto, o tempo de tribulação é um tempo de testes e oportunidades para a sua promoção. Amém? Você compreende isso? É aí que você tem que ser sábio de dar os passos debaixo do Espírito de Cristo, que é manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Olha o que Deus diz em Deuteronômio 8, põe para mim por gentileza, verso 3. Deuteronômio 8, deixa eu ver se é esse texto mesmo. Deuteronômio 8, verso 13, é o 13. Diz assim: depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. 16, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar. Humilhar é depender de Deus, é tirar a dependência na força da carne para depender de Deus. Provas existem para mostrar a nossa soberba. Deus só concede graça aos humildes. Quando você responde de acordo com a palavra de Deus. Se você não sabe se é um teste, eu vou te ensinar uma chave para você vencer testes. Haja como se a Bíblia fosse a verdade. Quantos querem que a Bíblia é a verdade? Haja como se fosse. Pastor, eu não fico mais aqui. Você acha que a Bíblia é uma mentira? Não, só estou ensinando algo para você. Quando você não sabe o que fazer, haja como se a Bíblia fosse a verdade. Continue dando seu dízimo. Continue honrando o seu líder. Continue honrando sua casa, seu cônjuge. Continue fazendo o que a Bíblia diz para você fazer. Ah, eu orei e Deus falou comigo. Continue fazendo o que a Bíblia diz. E não caia nos possíveis cavalos de fogo e carruagem de fogo. Entende o que eu quero dizer? Amém? Essa é a chave. Simplesmente pratique Bíblia. Continue praticando a verdade. Continue. Quando você não entende nada, não sabe se é teste, não sabe se é ataque do diabo, não ouve Deus, não ouve nada, não consegue discernir nada, continue crendo que andar na verdade te leva ao destino. Ouviu isso? Aleluia. Isso é chave para a sua vida. Aleluia. Deus diz para te provar. Deus sabe o que nós não sabemos. Deus conhece os nossos corações. E às vezes você fala: ah, pastor, mas eu sou tão bom. Deus vai mostrar para você que você não é esse bom que você acha que é. Ah, mas todos os meus dias. Bem, Ele vai mostrar que toda confiança na carne não é nada diante de Deus. Isso é humilhação. Essa é a prova de Deus. Deus só te prova para te promover. E Ele diz: te provar e afinal te fazer bem. Então por que Deus prova? A Bíblia diz que Deus disciplina filhos que ama. Todos estamos debaixo de uma disciplina. Você consegue saber qual é? A Bíblia diz que todos temos disciplina. Você consegue perceber qual é? Ah, não, pastor, nem fazia ideia que isso era um teste de Deus. Continue praticando os princípios da palavra. Essa é uma chave. Amém? E não abra mão do desejo, do zelo pela casa de Deus. Isso vai proteger você e promover você, vai aprovar você nos testes de Deus. Amém? Porque se aquele rei Jeoás tivesse paixão pelo seu povo, se ele quisesse confirmar o seu reino com poder, ele teria lançado todas as flechas. Mas este é algo que entrou, né, no nível da igreja. Cruzar o Jordão significa vencer a morte. A morte é o pior inimigo.
Ele é crente, ele vem no culto. Mas pastor, eu não sou como os outros. Eu não tenho que levantar as mãos e louvar a Deus. Não, você não tem que fazer nada. Faça tudo o que você quiser. Mas a Bíblia diz que homens de Deus devem levantar as mãos santas, sem ira, sem incredulidade diante de Deus. O sacerdote, quando queimava o incenso, no altar de incenso, ele punha um incenso que representa a oração que sobe como aroma suave diante de Deus. Depois de fazer isso, ele levantava a mão e orava ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor sobre todos. Jesus, quando foi assunto aos céus, em Lucas 24, diz que Ele, subindo nessa nuvem, Ele levantou as mãos e os abençoou. Amém? Arão, as suas mãos foram levantadas, a vitória era dada para Josué. É um princípio espiritual, reconhecendo aquele que está no trono. Ah, não, mas isso eu não quero fazer. Faça o que você quiser. Mas Deus pode fazer testes até de levantar a mão ou não. Ouviu? Apenas pratique o que a Bíblia diz. Creia nisso. Se você continuar firmemente praticando o que a Bíblia diz, em um momento você vai se encontrar no lugar certo, da maneira como você sempre esperou e muito mais além. Porque essa é a medida de Deus. Amém? Provérbios 16, 2. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, todos, mas o Senhor pesa o espírito. Você acha que está tudo certo, que é isso aqui, que está tudo bom? Deus pesa, porque existe o fogo. Porque o rio é o rio de fogo. Bem, isso eu vou pregar amanhã, terça, mas já vou dar um flash para você. Bem, o que é o fogo na Bíblia? O fogo na Bíblia é a manifestação do Espírito Santo. Existe um batismo de fogo que é dado pelo Espírito Santo. Jesus diz que nos batizaria com fogo. Pedro diz que o fogo, ele elimina a escória e torna o ouro mais puro. E todas as provas, elas vêm na vida, mas o rio de fogo é que elimina as impurezas que nos impedem de ser vaso útil para o Senhor. Amém? Então Deus coloca o fogo simplesmente para eliminando essas coisas que querem atrapalhar você de chegar ao seu destino profético. Amém? Eu quero operar de todo o fogo de Deus na minha vida. Amém? Para que a glória seja vista, não minha, a glória dele em mim. Aleluia, amém. Deus está edificando a sua casa. 1 Tessalonicenses 1 2:4 diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Prova o nosso coração. Olha, já fui reprovado em testes. Eu me lembro uma vez de um teste de humilhação. Esse eu fui aprovado. Eu me senti muito humilhado. Me humilharam. E eu já tinha influência, mas eu me senti muito humilhado. E eu me lembro que eu estava caminhando por um lugar e o Espírito Santo disse assim para mim: você está humilhado? E eu disse para ele: muito. Muito. E ele disse assim: aceite. Na hora arrefeceu. Na hora eu disse: amém, eu aceito. Mudou, aceitei. E sei que fui aprovado. Amém. Testes. Você nunca foi humilhado? Vai ser. Nunca foi testado na submissão e honra? Será. Será. Ah, mas sabe, as pessoas se perdem muitas vezes em nome de coisas do mundo, coisas sem percepção espiritual. Mas eu quero te alertar que Deus quer nos promover. Existe uma promoção. Não abra mão do ardor, da intensidade daquilo que você mesmo tem profetizado sobre você. Amém? Esse tempo está chegando na nossa história. Mas existe um teste e seremos testados. Paulo disse isso, é o apóstolo da graça. Ele diz que Deus, Ele nos aprovou quando nos deu o Evangelho. Deus confiou em você. Deus confia em nós. Mas Deus está lapidando você para as coisas maiores que virão. Deus não pode colocar todos os recursos nas nossas mãos ainda, porque talvez não saberíamos administrar.
mas Ele está nos lapidando e nos promovendo. Amém? Deus confiou em você, não pelas coisas que Ele te dá. Tudo que Ele te dá é bom, sempre é bom. Mas Ele não mede a confiança dEle, que é eterno, Ele é um Deus eterno, por coisas passageiras. Ele não me dá um objeto, um carro, e aí eu falo, uau, olha só como Deus confia em mim, Ele me deu esse carro. Um carro, seja lá o que for, são coisas temporárias. Deus só pode medir a confiança dEle, que é eterno, com alguma coisa eterna. Ele te deu o Espírito Santo. Ele confiou o Espírito dEle para você. Amém? Ouvir esse Espírito. Ouça esse Espírito. Essa é a confiança de Deus. Um teste. A Bíblia revela nessa história de Jeoás e Eliseus essas duas verdades. A verdade de um rei sem paixão, sem intensidade. E Deus me livre de liderar uma igreja sem paixão. Uma igreja sem expressão do amor por Deus, sem intensidade de um compromisso genuíno. Deus nos livre da frieza, que é a morte, que é o pior inimigo. Que esse rio de fogo toque em nós, eliminando toda a morte no nosso meio, toda a falta de fé, tirando toda a apatia, pessoas presas em depressões, porque no passado aquelas coisas, quando o rio toca, e este é o sentido na nossa conferência, um toque desse rio na nossa vida, que nos leva para o outro lado, amém? Que nos leva até um novo lugar. Mas existe um teste, o teste está havendo no seu coração, está ocorrendo no nosso coração. Eu quero, Senhor, eu não abro mão. Eu jejuei e nada aconteceu, mas eu não desisto. A fé não recua, eu vou seguir em frente, vai acontecer, se é meu, eu quero. Mas houve perdas, mas não importa, eu ainda terei a promessa de Deus na minha vida, aleluia, amém? Bem, você tem as flechas da vitória, sempre, elas estão com você. Podem ser pedras, não armas, mas com as pedras você vai destruir Golias. Amém? Pode ser só uma palavra profética a ser liberada, uma atitude de honra a ser liberada, um posicionamento em Deus, com o povo, como Davi, com a casa de Deus. Eu não sei, eu não posso definir isso, mas eu quero te mostrar, eu quero te ensinar, filho, como pai ao filho, que existem testes, e às vezes eles são tão simples, que você nem imaginava, que era só colocar algo ali, só obedecer uma simples instrução do Espírito. Ele nunca te dará a próxima, enquanto você não obedecer a última. Amém? Unção tem preço, mover tem preço. E nós temos que pagar o preço. Que preço? Preço que Jesus já pagou? Nenhum. O preço da obediência à voz do Espírito Santo. Amém? De não abrir mão daquilo que Deus colocou no seu coração. Esse é o zelo por Deus, amém? O zelo por Deus, aleluia. Bem, em João 2:13, eu quero encerrar nessa passagem. Diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Até aqui, olha para mim. Estando a Páscoa. O que era a Páscoa? Lembra lá no Egito, Deus anunciou a Páscoa em Êxodo 12. E ele disse que um pai de família deveria separar um cordeiro pequeno, sem defeito, tenro, de 1 ano. Esse cordeiro deveria ficar em observação por 4 dias dentro de casa, para que eles percebessem se havia algum defeito. Porque o cordeiro, um tipo de Cristo, o cordeiro de Deus, não podia ter defeito, nada. Cordeiro tenro. Tenro de 1 ano significa que não poderia ser usado ou ter sido usado para nenhum outro propósito. Nós nunca poderíamos ser o Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Uma das razões é porque nós fomos usados para outros propósitos. Jesus não. Ele nasceu e recebeu a mirra. Desde o nascimento, a mirra simboliza a morte. Ele nasceu para morrer. Eu sei para o que eu vim, disse ele. O destino de Jesus era a cruz, amém? Então ele era o cordeiro tenro. Mas nesses dias de Jesus, deixa eu voltar um pouco. Nos dias da lei, Deus estabeleceu o relacionamento através do cordeiro desde o Éden, amém? Mas nos dias da lei, Deus disse que a festa da Páscoa era santa.
Todo ano o povo de Deus tinha que subir para Jerusalém, porque Jerusalém está no alto, e sempre que você vai para Deus, você sobe e nunca desce. Amém? Deus nunca conhece caminhos baixos para você, só caminhos elevados. Amém? A vida de Deus é sempre elevada. Aleluia. Lindo isso, não? Então sempre a Bíblia diz, subiu para Jerusalém. O homem, a família subia para Jerusalém. Mas você tinha que guardar o cordeiro, Wagner, durante um ano. O cordeiro nascia. E os cordeiros pequenos são animais de estimação das crianças. Imagina aquela criança brincando durante um ano com aquele cordeirinho bonito, e o pai observando, guardando aquele cordeiro, separando dos outros. Ninguém podia colocar nenhum tipo de tarefa ou exercício para aquele animal, porque ele tinha um destino. Ele era um cordeiro que estava em observação durante um ano, um cuidado com ele. Ele não podia correr com os outros, porque alguém podia ferir a pele dele. Ele era um cordeiro sem perfeito, e para mantê-lo sem perfeito, deveria cuidar dele. Amém? Você compreende isso? Ok, então eles tinham que ter um zelo por aquele animal, porque aquele animal, depois de um ano, ele subia com a família até Jerusalém para ser sacrificado como o cordeiro daquela casa. Era a festa da Páscoa. Mas aí Jesus chega no templo. Era Páscoa. Verso 14, João 2,14. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. 15. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. 16. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. 17. Lembraram-se os seus discípulos, o que está escrito lá no Salmo 69, de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Esse era um sinal profético do Messias. O Espírito os fez lembrar. Porque se você visse o seu Jesus virando a mesa, se você pega o seu pastor e vê ele pegando essas taças e jogando tudo, você vai falar: eu estou fora, pastor louco. Bem, então o Espírito prontamente deu a interpretação daquele momento. O zelo, a paixão, a intensidade pela casa de Deus. Quem é casa de Deus? A igreja. Nós somos a igreja, não é esse prédio. Nós, e o mover do Espírito Santo é em nós. O zelo pela casa, pela noiva em Jesus o consumia. Toda a paixão de Cristo é pela noiva. Toda entrega, como o marido deve se entregar para a esposa, a Bíblia diz como Cristo se entregou pela igreja. Toda entrega, todo recurso, toda provisão, toda redenção, toda graça, toda sabedoria, tudo que ele fez foi por nós. Esse foi o zelo dele. E Paulo disse que vivia com o zelo de Deus pela igreja. Mas note o que acontecia no templo. Algumas pessoas acham que não se pode vender nada na igreja, porque eles acham que isso aqui é o templo. Não tem nada a ver com isso. Não é isso. O sentido é esse da Páscoa. É o desprezo pelas coisas de Deus. É a falta de compreender o valor que Deus dá aos seus próprios princípios, à sua presença. Eles não estavam mais nem aí. O pai vinha com os filhos e a família, porque era obrigado a subir para Jerusalém. E o filho ia falar: pai, mas o ano retrasado, eu me lembro que o pai separou um cordeirinho, e agora nós estamos indo sem. O pai falava para ele: fica tranquilo, filho, quando chegar lá no templo, eles estão vendendo, a gente compra lá. Onde está o zelo? Onde está o zelo pela congregação dos santos, pelo culto ao Senhor, pela adoração genuína? Cadê o zelo? Cadê a paixão? É um teste. Se você tem paixão, você vence os testes, porque você não abre mão do seu destino. Ouviu isso? Você confirma a sua posição. Essa é a intensidade. Por isso que Paulo diz que nós devemos ser fervorosos de espírito servindo a Deus. Não, isso é minha personalidade e a sua é diferente. Não tem a ver com personalidade, tem a ver com mover. Quem é cheio do Espírito Santo tem a mesma aparência. Aí o pai chegava lá e o comércio: escuta, eu cheguei agora, ainda bem, o sacrifício vai ser daqui a pouco. Quanto é isso aqui? Isso aqui é 500. 500 shekel é a moeda de Israel. 500 shekels? Não, é muito caro.
Não tem outro aí? Não, eu tenho esse aqui está 150. Uau, esse aqui está um bom preço. Mas por que dá 150? Ele tem um defeitinho na pata, mas o sacerdote não vai ver. Ninguém vai ver. Ah, me dá esse então. Era isso. Assim, pombas, que era oferta dos pobres, etc e tal. Os animais eram vendidos, mas perdeu-se a paixão por aquilo que era sagrado, pela presença, pela Páscoa, pela celebração do Cordeiro, por festejar a Deus. Nós vivemos um período que o diabo quer inserir morte. Tem muitas pessoas que falam, não, isso aí, eu já ouvi isso aí há muito tempo. Quando você entrar nesse terreno perigoso da morte, clame pelo nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Levante um aleluia dentro de você, como diz a canção, glórias a Deus, começa a trovejar louvores a Deus. Não permita que a morte possa penetrar em nós, em você, o conformismo com a religião, com a mesmice. Há um brilho da unção, há algo que Deus está promovendo e agitando entre nós, é um movimento imparável do Espírito Santo. Deus que é fogo, que é os seus ministros labaredas de fogo. O fogo aponta para a paixão, para algo que queima em nós. Foi esse o chamado do maior libertador da história, Moisés. Ele viu uma sarça que pegava fogo. Todas sarças, arbusto comum no deserto, pegam fogo, mas todos se consumiam. E Moisés chega ao extremo do deserto. O deserto é a prova, é o teste. A Bíblia diz que ele chega ao extremo, ao fim do deserto, perto do monte de Deus, da revelação de Deus. E de repente ele vê um arbusto que pegou fogo. Mas ele olhou e esse não se consumia, porque o fogo de Deus não vem para nos consumir, ele vem para colocar em você um destino, um ministério, para incendiar o seu chamado, para dizer: eu sei porque eu existo e por aqui estou, eu sei para onde estou indo, eu sei o que Ele quer para mim. Essa chama que não pode se apagar, é isso que Deus quer fazer em nós. Você acha que Deus é indiferente para as coisas dele? Deus não é indiferente para com você. A Bíblia diz que Deus celebra, Ele pula de alegria no nosso meio. A expressão do profeta é que Deus, Ele pula, Ele jubila no nosso meio, porque Ele ama a sua casa, os seus filhos, Ele ama a sua noiva. E nós precisamos ter esse amor incendiado. Paixão é amor incendiado. Por isso que muitos casamentos são frios, sem graça. São horríveis, porque eles perderam a paixão. A paixão não sustenta o casamento. Você entra com paixão e você vai descobrir que quem sustenta o casamento é a prova do amor. Mas depois que você é aprovado, a paixão é coisa natural. Ela continua brilhando e as chamas continuam acesas constantemente. Amém. Aleluia. Nos dias de Eli, a arca foi roubada. A glória tinha ido embora. E acabou. A glória se foi. Mas a Bíblia diz: antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, Deus se revela um menino, porque não tinha um homem para ouvi-lo. Mas Ele se revela um menino. E aquele menino era Samuel, o grande profeta de Deus, que estabeleceu a monarquia, que inaugurou a escola dos profetas, um dos maiores juízes de Israel. Deus queria aquele profeta. Aquele homem foi gerado no ventre de um clamor de Ana. Uma mulher que vivia debaixo de testes de Penina, que zombava e caçoava dela, aumentando sua dor e aflição. Porque uma mulher naqueles dias, sem filho, era considerada amaldiçoada por Deus. Totalmente diferente do que é hoje. E ela chorava e clamava. E quando ela entendeu o destino do seu ventre e entregou o menino sem que tenha nascido ao Senhor, a Bíblia diz que o seu rosto ficou alegre e ela teve a certeza que estava gerando o propósito de Deus. Uma paixão, alguém que nasceu debaixo de provas e paixão, alguém que se manteve em paixão diante de Deus. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu queria orar com você, conosco, que Deus toque a nossa vida,
Amém? Quantos precisam de um toque? Não precisa se manifestar no seu casamento, só responde para você, na sua vida financeira. Quantos precisam deste toque sobrenatural? Eu preciso. Eu estou aqui me revelando para você, Senhor, eu sei que há mais do que isso. Eu sei, Senhor, e nós queremos essa intensidade, esse zelo. O zelo, esse zelo que me consome. Quando você é zeloso, você não perde de foco aquilo que Deus chamou você a fazer. Amém? Você não vai se entreter com os carros de fogo, como de Eliseu, que eu julgo ser um dos maiores testes da história para um homem, porque era algo espetacular. Ele ficou firme, servindo o profeta até o último instante, e Deus o promoveu, porque antes da sua promoção existe teste. Ouviu, querido? Você está lá na célula, sirva seu líder. Sirva seu líder. Sirva seu líder, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sirva os homens e mulheres que cuidam de você. Sirva, honre eles. Honre eles. Fala, olha, eu estou aqui, quero honrar você. Você vai ter momentos que você vai discordar plenamente dele. Pratique a Bíblia, porque é um teste. Você compreende isso? Compreende isso? Pastor, aqui eu acho que é um teste. Então agora eu vou procurar. É um teste. Acredite que é um teste. Apenas continue praticando a verdade, com um coração intenso para Deus. Nunca perca o desejo pela glória de Deus. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Em nome de Jesus, ofereça-se ao Senhor. Fala com Ele aí no seu lugar. Ó Espírito da graça, Espírito da verdade, ó amado Senhor, em nome de Jesus, faça fluir teu rio nesse lugar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem homem Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem homem Pentecoste, e enche-me de novo. se você puder, toque na pessoa que está ao seu lado. Queria que você orasse por ela. Se você ora em línguas, só ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Ó Espírito Santo, que conhece as profundezas do nosso ser, que remove os obstáculos, eis-nos aqui, usa-nos, ó amado Jesus, em nosso meio, flua tua vida, teu rio de vida, teu rio de fogo, que elimina os obstáculos, toca o nosso coração, incendeia-nos, ó amado Espírito Santo, incendeia-nos, ó amado Espírito Santo, ó amado Jesus. Ei, come my way, pressure, wanna get my mouth. Eu sinto o Espírito Santo removendo angústias. Angústias são trevas,
trevas, em nome de Jesus, sejam dissipadas trevas da sua vida. Seja livre, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, cooperais. Teu é o reino, tua é a palavra verdadeira, Senhor. Te adoro, mas aleluia. Pai, abre os nossos olhos para ver. Dá-nos o espírito de sabedoria e revelação. Conduza-nos, mostra-nos o que não vemos, ensina-nos o que não sabemos. Nós dizemos sim ao Senhor e à tua palavra. Nós nos arrependemos de todo desvio da tua palavra. Nos arrependemos de toda soberba humana. Nos arrependemos de toda palavra indevida, de toda desonra em nós e através de nós. Eis-nos aqui. Dá-nos uma nova experiência com o teu poder, com a tua vida. Restaura o que foi destruído. Levanta os abatidos, ó Pai, e coloca o teu fogo de vida, de poder. Traz nova vida aos casamentos, ao propósito dos teus filhos. Remove de nós, Senhor Deus, toda impureza, Pai, toda superficialidade que nos impede de entrar mais fundo na realidade do teu querer, do teu sobrenatural. Ativa os corações, ativa as palavras, em nome de Jesus. Que você seja ativado no seu espírito, que flua do seu interior os rios de água viva, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba do Senhor, peça a Ele, Senhor, eu quero mais de Ti, dá-me mais, Senhor, mais, ó Espírito, mais Espírito. Continue orando só por mais alguns minutos, em nome de Jesus. Vem, Jesus. Deus Santo. Yeah. Maranata, ora vem, Senhor. Mais uma vez. Maranata, ora vem, Senhor. Maranata. Como um clamor. É um clamor. Mais uma vez. Mais uma vez. Maranata, mais uma vez. É um clamor. Mais uma vez. Maranata, ora vem, Senhor. Mais uma vez. Mais uma vez. Com mais intensidade. O Espírito e a noiva dizem: Maranata, ora vem. Nós queremos mais. Mais uma vez. No seu coração, Maranata.
Oh Deus, eis-nos aqui. Você pode dizer algo para Ele? Com toda a sinceridade, seu coração. Feche seus olhos, não olhe para mim, não olhe para ninguém. Encontre seu Pai no seu coração e fale com Ele. Ó Pai, meu Pai, eis-me aqui. Cumpra em mim todo o teu querer, para a glória do teu único Filho, Jesus Cristo, herdeiro de todas as coisas, que nos fez como Ele, para toda a eternidade. Amém. 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 Glórias a Deus. Amém. Amém. O rio começou e não para. Amém. Ele é veloz, Ele é rápido, Ele é poderoso, Ele é transbordante, Ele elimina os obstáculos, Ele leva a terra da provisão, onde o ouro é manifesto. Você é ouro, dentro de você existe o tesouro de ouro dos céus. Aleluia. E deixe o rio correr, deixe o Espírito te usar. Eu declaro esta semana uma semana onde o favor é palpável, onde você vai receber as respostas que está esperando há tanto tempo. Deus vai alinhar essas coisas da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus reservou para nós, para você, para a sua casa nesta semana, coisas que você ainda nem imaginou. A Bíblia diz que aquilo que não subiu ao coração, o Espírito não o dará. Significa que Ele preparou uma mesa farta, abundante para você, e é um novo tempo. Prepare-se em fé, em coração, continue com o coração em chamas para Deus, e Ele fará tudo o que Ele prometeu na sua vida. Amém. Amém. Segure só um minuto, eu quero fazer uma última oração. Amém. Aleluia. Minha última oração é para você que ainda não aceitou Jesus como luz da vida na sua vida. A Bíblia diz que se você crer que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, você que me ouve pela internet, você crê que Jesus foi ressuscitado dos mortos? A Bíblia então diz que você tem que confessá-lo como Senhor da sua vida, então você vai ser salvo. Se você está aqui e nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida e gostaria de fazê-lo, levante a sua mão aí onde você está. Alguém que nunca confessou, posso pedir, vem aqui à frente você rapidamente. Alguém, um anjo com ela, por favor, um líder com ela, acompanhe quando ela chegar aqui. Quem mais? Eu sei que há mais pessoas aqui. Levante a sua mão. Fala, eu quero confessar Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero receber a luz da vida. Neste momento, levante a sua mão. Você que está aí na internet, ore comigo, assim como ela. Ore comigo, diga assim: eu creio que Deus o Pai ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e nesta hora eu confesso diante dos céus, da terra, do mundo espiritual, ouçam, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Amém. 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 Todos vocês estendam as mãos para ela. Todos estendam a mão para ela. Pode virar para eles, só para você ver que eles estão orando por você. Vira, Viviane, vira ela para ele. Quero que ela veja que todo mundo, a igreja vai orar por ela agora. Você, ore por ela agora. Elimine toda e qualquer obra do diabo na casa dela, na história dela. Coloque ela agora debaixo da influência do favor. Pai, nós abençoamos esta vida, declaramos, Senhor, o melhor do Senhor sobre ela. Seja eliminado toda obra do diabo contra ela, sua casa, os seus bens. Nós falamos, Senhor, que ela recebe a bênção do Senhor, que a faz prosperar e avançar. Sobre ela está a paz, a alegria e o domínio do Espírito Santo. Nós como igreja abençoamos que ela crescerá no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém.